pessoal, tudo bem? Enfim, eu vou falar sobre esse suplemento que é um dos mais conhecidos e usados pelos brasileiros. E não é por menos, é um excelente produto. São os probióticos, mais conhecidos como lactobacilos. Por isso acabamos usando a palavra como sinônimo, mas na verdade, lactobacilo é uma espécie de probiótico. Eles trazem muitos benefícios ao organismo com baixíssimo risco. Tanto é que são os únicos suplementos recomendados para pessoas de todas as idades, desde bebês até idosos. É comum os pediatras prescreverem os lactobacilos da espécie Reuteri para os bebês com cólicas. E o que são probióticos? São micro-organismos vivos que povoam o intestino, as famosas bactérias do bem. E por que precisamos suplementar? Eles já não estão no intestino? Deveriam estar lá. Mas em função da nossa alimentação repleta de conservantes, essa microbiota acaba sendo prejudicada e sem esses probióticos a parede intestinal também muda. Ela muda sua permeabilidade, impedindo a absorção de nutrientes e acabando absorvendo coisas que não deveriam, causando um caos no organismo. Como já sabemos, o intestino é considerado o segundo cérebro. Muitos receptores de neurotransmissores estão presentes nesse órgão. O desequilíbrio da flora intestinal está muito além de problemas como diarreia, gases, inchaço, prisão de ventre. Envolve depressão, redução da imunidade, alergias e outras complicações. Por isso é importante suplementar esses micro-organismos. E cada um deles pode desempenhar um papel específico, como o Lactobacillus gazzeri, para emagrecimento, o Bifidobacterium longum, reduz a ansiedade. Mas esse é um assunto muito longo e eu vou deixar para um próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a função de cada cepa. Mas o mais importante é que todas elas exercem o papel de reconstituir a microbiota intestinal e, com isso, equilibrar as funções corporais. Atualmente, existem centenas de cepas de probióticos e cada uma com uma função específica. Mas o que são cepas de probióticos? Cepa é o conjunto de nomes, digamos assim, que indica que aquele é o probiótico correto. Por exemplo, cepa de Lactobacillus acidophilus LA02 DSM 21717. É o probiótico mais conhecido e usado de todos. A espécie é Lactobacillus, do gênero Acidophilus, da estirpe LA02, DSM 21717. Mas a estirpe é mais usada para nós profissionais de saúde no momento da compra e manipulação desses insumos, pois se torna mais complicado, são siglas com números e letras e fica realmente muito difícil. Por falar em siglas, vocês devem ter percebido que a dosagem de probióticos não é expressa em miligramas ou I, e sim UFC. Pessoal, UFC, nesse caso, não é a organização MMA. É a abreviação de unidades formadoras de colônia. Quanto maior o número de UFC, mais forte, mais concentrado é esse suplemento. E as cepas ou espécies nos indicam a variedade de micro-organismos desse produto. Como eu sei se um probiótico é de boa qualidade? Afinal, são tantos, né? Eu considero um bom suplemento de probióticos aquele que tem a concentração razoável de micro-organismo, entre 8 e 10 bilhões de UFC, e uma variedade de 5 a 10 gêneros. Vale a pena essa diversificação de espécies, mas sem exagero, pois é muito importante que as mais eficientes, as que trazem mais resultados, estejam em concentração adequada. Por exemplo, não vale a pena colocar um pouquinho só do Lactobacillus acidophilus para colocar mais bulgáricos, por exemplo. E como saber se essa escolha de probióticos está bem feita, está coerente? Pessoal, dada a quantidade de cepas existentes no mercado e a variação de preços delas, comprem sempre em um local que te dê segurança, uma explicação contundente e com um profissional de saúde que entende do assunto e que seja responsável pelo que esteja fazendo. Uma dúvida frequente: eles precisam estar em cápsulas gastro-revestidas? Cápsulas gastro-revestidas são aquelas que passam intactas pelo pH ácido do estômago, liberando o seu conteúdo somente no intestino, que é o local onde eles vão agir. Se os probióticos puderem estar em cápsulas gastro-revestidas, ótimo, mas se não conseguirem, tudo bem, não é necessário. Não tomamos o kefir, kombucha e o próprio iogurte natural como fontes de micro-organismos vivos? Enfim, se realmente necessitasse dessa proteção gástrica, nossos ancestrais não teriam a possibilidade de estabilizar a flora intestinal, pois as cápsulas gastro-revestidas são um advento da industrialização, inclusive recente. A natureza é sábia e o ser humano sempre utilizou alimentos fermentados como fonte de probióticos. Sem gastro-revestimento, funcionou muito bem. Além disso, estudos recentes mostram que o que promove o efeito são os fragmentos de probióticos, ou seja, eles mortos.
O mais importante é consumir eles vivos para que eles possam fazer a reprodução intestinal. A mesma explicação podemos usar para a temperatura de armazenamento. Os probióticos vivem bem entre 36 e 37 graus no nosso organismo. Então, se puderem guardar em geladeira, ótimo, mas não precisa gerar um estresse. Se for transportar um produto algumas horas ou dias em temperatura ambiente, tudo bem, não vai estragar o produto. Na IJA, obviamente, armazenamos ele sob refrigeração e alguns até congelados, mas não será em uma temperatura mais elevada que tornará o produto ineficaz. Claro, né, temperaturas elevadas vão prejudicar a estabilidade deles, mas isso vale para todos os alimentos e suplementos. Se deixarmos qualquer produto sob condições extremas de temperatura e umidade, vai mudar as suas características e em alguns casos até estragar. A desvantagem dos probióticos é que eles são produtos caros. Embora tenham se popularizado nos últimos anos, o preço reduziu bastante, mas ainda é elevado. Mas os benefícios são incontestáveis. Eu espero ter trazido informações relevantes e outras informações eu vou trazer num segundo vídeo. Até breve!